Gênesis 15, a partir do verso 1. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. E então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. E o Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? E o Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio, colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. E então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. E quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo e de repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. E então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, e ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. E depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão, e de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Dessa maneira, nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão, e ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, e incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Senhor, outra vez estamos na tua casa nesse dia, outra vez vamos estudar parte desse texto, e outra vez só viemos aqui por tua causa. O Senhor é a razão de estarmos aqui. E como nós necessitamos da tua palavra, como nós precisamos do teu toque, como nós precisamos do teu abraço, como nós precisamos da tua revelação. Então, nesse tempo de meditação na tua palavra, fala conosco, toca-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, querido. O que aprendemos nesse texto como mensagem central é que todo ser humano, não importa quem ele seja, quão grande seja a sua fé, em algum momento ele vai enfrentar conflitos na sua alma. Todos nós enfrentamos as noites escuras da nossa própria alma, não tem jeito. Abraão teve esse dia inteiro, não foi só uma noite, começou numa noite, mas vai virar a noite, ele vai passar esse dia inteiro na presença do Senhor, lutando com os seus conflitos.
E nós começamos a olhar para esse texto nessa perspectiva, quais eram os conflitos que estavam no coração de Abraão e como Deus foi tratando os conflitos da alma desse homem. O conflito que vemos hoje pela manhã foi o conflito do medo. E a palavra que Deus deu para esse medo não foi mais do que uma palavra, foi uma manifestação da presença dele, se encontra no versículo 1 desse texto. Mas essa noite eu queria continuar esse sermão olhando para outros conflitos. Quando parece que o coração estava um pouquinho melhor, porque Deus havia tratado do medo, tinha dito: não temas, eu sou o teu escudo, eu tenho um galardão para você. Aí Abraão começou a reagir como nós reagimos, quando o Espírito de Deus vai trabalhando conosco. Eu não sei se você já viveu isso, né? A gente está vivendo um conflito, o coração da gente está pesado, Deus começa a tratar-nos, a gente sente a presença do Espírito de Deus, e parece que naquela hora a gente luta com Deus, e é exatamente isso que vai acontecer com Abraão. Olha só, nos versículos 2 até o verso 6, Deus falou: não temas, sou teu escudo, e olha, você não imagina o que eu estou preparando para você, a recompensa que eu tenho. Lembra que Abraão tinha entregue todos os bens, todos os tesouros, leva para casa todo mundo, lá daquela batalha, eu não quero ficar com nada de ninguém, o direito do despojo ele abriu mão. Lembra que o rei de Sodoma disse: me entregue as pessoas, fica com as coisas. Ele disse: não quero nada, eu quero só fazer justiça. E aí então Deus diz: olha, você não imagina o que eu estou preparando para você. Ele vai dizer assim: Senhor, de que adianta o Senhor me abençoar? Que adianta se o Senhor me der mais um boi, se o Senhor me der mais um carneirinho, se eu tiver prata, se eu tiver ouro, se tiver tudo bem? O sonho do meu coração o Senhor ainda não deu, eu só quero ter um filho. Eu só quero ter um filho. E eu estou caminhando por essa terra, montando barracas, de lugar em lugar, porque um dia o Senhor me falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, porque você vai ser pai de uma grande nação. Eu já tinha 75 anos de idade, quando o Senhor falou isso para mim, e já se passaram anos e não veio nenhum filho. É verdade, o Senhor tem me abençoado, mas tudo que eu tenho vai ficar para um escravo, que eu comprei lá em Damasco, nasceu lá nas tendas quando eu estava viajando, e ele vai ser o meu herdeiro, e o sonho do meu coração o Senhor não me deu. E aí, o conflito da alma de Abraão era o desânimo. O desânimo. Senhor, quando o Senhor vai responder? Quando vai vir o teu milagre? Estou cansado, Deus. Estou desanimado. Eu posso imaginar que nessa hora ele lembrou daquilo que a gente estudou a semana passada. Lembra de Melquisedeque trazendo o pão e o vinho? E lembra que ele disse: seja abençoado. Ele não falou mais nada. E eu disse para você que eu imaginava que naquela hora a cabeça desse homem estava dizendo: a bênção que eu quero é ter um filho. E ele estava lá com aquilo na cabeça, e ele disse: Senhor, quando? Eu não estou querendo mais nada, eu só quero aquela tua promessa. Por isso, quando Deus fez a promessa que tinha um grande galardão, um grande prêmio para ele, ele ficou mais desanimado ainda, porque ele não queria prosperidade. O que ele queria era o filho que ele tanto almejava. De que adianta? Eu ganhar mais alguma coisa, eu não tenho herdeiro. Mas que adianta? Não tem jeito. O
que eu quero é meu filho e o Senhor não me deu. É interessante a maneira como Deus vai tratar o coração desanimado de Abraão. A primeira coisa que Deus vai fazer nesse texto que a gente leu, vai aparecer aqui no versículo 3, onde Deus vai reafirmar a sua promessa. Ele diz assim: quem vai ser o seu herdeiro não vai ser Eliezer, o seu herdeiro vai ser o seu filho. E Deus então reafirma categoricamente a sua promessa. E ele diz assim: Abraão, você sabe que lhe prometi um filho, por isso você sabe também que não será o seu escravo, o seu herdeiro. E o que Deus estava trabalhando no coração desanimado de Abraão, era um conceito que Abraão precisava encarnar na sua alma, e que parecia que ele ainda não tinha entendido quem é Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. A Bíblia fala que Deus não tem duas palavras. A Bíblia fala que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, porque se Ele não cumprisse, Ele aviltaria a natureza santa dEle. E então a primeira coisa que Deus vai trabalhar no coração de Abraão é quem Ele é. E Ele diz assim: Abraão, não é nada disso que você está pensando, você não está entendendo com quem você está falando. Eu lhe prometi e eu vou cumprir, porque eu sou o Deus que não muda, o Deus Todo-Poderoso que não muda. E é interessante que, para a dúvida, só existe um antídoto. Para a dúvida, só existe um antídoto: a nossa fé. E esse vai ser um dos textos mais comentados no Novo Testamento, quando diz assim: e Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. E quase que um terço do livro, um quarto pelo menos do livro de Romanos, gasta explicando o que significa que a fé transforma-se em graça e justiça na nossa vida. O que Deus estava trabalhando no coração de Abraão é o que Deus tem que trabalhar no nosso coração. É muito interessante que quando a armadura de Deus é colocada na nossa vida, e essa é uma figura bíblica do livro de Efésios, existe um cinturão. E o cinturão dessa armadura é o cinturão da fé. E é interessante que o estilo da roupa romana, de armadura romana, tinha essa couraça que vinha aqui, tinha uma sainha, lembra da sainha? Tinha cinta, não é? E o que segurava a saia, a cinta e a couraça? O cinturão da armadura. E a Bíblia está dizendo: olha, se o inimigo conseguir tirar o cinturão, a armadura toda cai. E é por isso que muitas vezes o desânimo vem como uma arma do inimigo, para que a gente deixe de crer na natureza de Deus, na bondade de Deus, na seriedade de Deus, na promessa de Deus, nos milagres de Deus, naquilo que Ele já ministrou na nossa vida, e o nosso coração entra em turbilhão. Porque quando cai a nossa fé, nós perdemos a condição de continuar andando no meio das batalhas. Por isso a primeira coisa que Deus vai tratar é a fé no coração de Abraão. E aí o Senhor vai dizer para Abraão: você precisa crer novamente nas minhas promessas, porque a história que eu estou escrevendo ainda não terminou. Se você chegou aqui desanimado, e você está lutando com algumas promessas de Deus no seu coração, então lembra disso. A história que Deus está escrevendo da sua vida ainda não terminou.
o autor está com a caneta na mão e ele ainda está escrevendo a tua vida. Lembra disso. Por isso, creia, reafirme a sua fé nas promessas do Deus vivo, porque isso lhe é imputado como justiça. Deus vai lá e declara bênção sobre a nossa vida, e esse é o processo de Deus tratar o nosso coração. Mas a segunda coisa que Deus faz é maravilhosa. Eu acho que esse cenário veio na minha cabeça, né? É de noite, Abraão está na tenda dele, ele não está conseguindo dormir, e essa confusão na mente dele, o medo, essa angústia de alma, e aí Deus está ministrando, ele está tendo uma visão, o Espírito de Deus está falando com ele, e aí naquele momento o Senhor diz assim: sai para fora da tua tenda, Abraão, sai para fora da tua tenda, e olha para cima, e tenta contar as estrelas do céu. E aí eu acredito que isso aconteceu. Abraão levantou-se, saiu da tenda de noite, né? Naquele tempo, né, não tinha luz elétrica, então nesses lugares onde não tem luz elétrica, você olha para o céu de noite e você vê um céu diferente do que você vê na cidade. É verdade ou não é? Você já tentou ver no campo o céu? Você vê o céu pontilhado de estrelas, e diz assim: conta aí se você consegue, conta. E aí eu vejo o jeito de Deus trabalhar a vida de Abraão. Conta, quantas são as estrelas? E eu acho que aí Abraão começou a pensar: Deus, eu não vou conseguir contar. E ele disse assim: olha, da mesma maneira como você não consegue contar as estrelas, você não vai conseguir contar a sua descendência. Sabe o que eu acho tremendo nesse processo de Deus? É que Deus não apenas reafirma a promessa, mas Ele amplia a visão dessa promessa. E Ele começa a fazer lembrar Abraão da primeira promessa. Na primeira promessa que Ele prometeu uma descendência, Ele disse assim: olha para a areia e tenta contar quantos grãos de areia tem na terra. E assim como você não consegue contar quantos grãos de areia tem na terra, assim vai ser a sua descendência. E era como se Deus estivesse dizendo: Abraão, você está olhando muito para baixo, você só está olhando para a terra, então agora olha para cima. E assim como você não pode contar os grãos de areia na terra, você não pode olhar para cima e contar as estrelas do céu, eu estou trabalhando na sua promessa. Uma das coisas que Deus tem trabalhado na minha vida é que quando eu entro em desânimo, e todo mundo fica desanimado, não é verdade? No meio das batalhas, e será que vai adiantar? Estou tentando tanto, Senhor, não está funcionando. Eu estou, sabe? Aí o Espírito de Deus me dá uns puxões de orelha desse aqui: olha, a história não está terminada. Mas como Ele sabe como nós somos, Ele não para, nem termina de tratar a minha vida no puxão de orelha. Senão eu sairia cabisbaixo, dizendo: está vendo? Não sei se vai dar certo, não sei nem se eu consigo crer, olha, estou tão enrolado. Mas sempre Ele semeia uma nova esperança. Aí Ele manda olhar para cima, Ele manda a gente levantar os olhos e perceber coisas que Ele ainda fará no poder do seu Espírito, coisas que são imponderáveis. E aí a gente volta a sonhar outra vez com a promessa de Deus. E queridos, quando a gente volta a sonhar de novo com as promessas de Deus, Deus está tratando o nosso coração. Por isso, um dos convites que Deus tem para você é: olha para cima,
Olha para aquilo que Deus vai fazer, porque você não vai conseguir nem contar. Porque Ele é o Senhor, e Ele está fazendo coisas além da tua capacidade. Se você olhar para baixo, não vai conseguir contar também. Mas olha para cima, porque lá, nos exércitos dos céus, as coisas já começaram a acontecer. E quando eu penso como Deus tinha razão, porque essa promessa de Deus a Abraão envolvia não apenas o povo de Israel, mas não sei se você sabia, Israel, nação de Deus, que nasceu via Abraão, mas por causa dessa promessa e desse capítulo, todos quantos creem no Senhor Jesus como Salvador pessoal, e é-lhe imputada justiça pela fé, da mesma maneira que aconteceu aqui, se tornam filhos de Abraão, descendentes da geração da fé. E então quando Deus estava falando, Ele não estava falando apenas de Israel, Ele estava falando de todos os bilhões de pessoas na face da terra hoje, que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Ele não estava falando desses bilhões de pessoas, Ele estava falando dos bilhões que passaram nesses milênios de história. Não tem número, ninguém sabe o número. A promessa de Deus está se cumprindo. Deus não mente. Por isso, creia. E a reação então de Abraão foi crer. A resposta de Abraão a esse mover de Deus foi fé. Fé que agradou o coração de Deus e que logo lhe foi imputado como justiça. E esse verso então vai se tornar base da teologia da graça no Novo Testamento, onde a gente vai descobrir que a fé é o caminho pelo qual nós podemos nos apropriar de toda a riqueza que Deus colocou do seu reino nas nossas mãos. Por isso hoje, se você chegou desanimado, duas coisas Deus tem para você. Primeiro, Deus não mente. Ele não terminou de escrever a tua história. Lembra disso. E quando você sair, olha para cima. Você não vai ver um céu tão bonito quanto Abraão viu, pode ter certeza. Tem muita luz. Mas assim como você não consegue contar as estrelas do céu, lembra que Deus está fazendo coisas imponderáveis na tua vida.